Olá, povo de Deus! Olá, queridos! Olá, igreja do Senhor! Olá, família do Senhor! Que maravilha poder estar aqui com você essa semana mais uma vez, queridos, nesse estudo bíblico tão importante que fala sobre os frutos do Espírito, que fala sobre as árvores que somos produzindo bons frutos e que possamos cada vez mais fazermos isso, praticarmos isso, que isso possa fazer parte da nossa vida cotidiana, sabe? Às vezes nós temos vivido um evangelho muito mais teórico do que prático e o evangelho ele não é teórico, ele é prático. Ele só é teórico no sentido do conhecimento, para que você, através do conhecimento, você pratique. Né? É igual quando você faz um curso e depois você trabalha naquela função que você aprendeu nos cursos que você fez. Quando você se especializa numa área profissional, você com certeza vai utilizar aquele aprendizado, tudo aquilo que você aprendeu lá no curso, lá no seu ambiente de trabalho, né? Fazendo com que tudo aquilo que você aprendeu seja praticado. Então a palavra não é diferente, né? O evangelho ele não pode ser teórico. A palavra de Deus ela não pode ser apenas teórica. Ela é teórica, mas ela é muito mais prática do que teórica. Quando a Bíblia fala que eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração, isso significa que eu não preciso ficar consultando a Bíblia a cada momento, a cada segundo, e olhando, opa, peraí, o que eu devo fazer? Opa, peraí, deixa eu ver como eu devo me comportar aqui nesse lugar. Não, você já aprendeu como deve se comportar. E aí, você vai colocar em prática. Entende? A Bíblia não é um livro de consulta. Ela não é como você, por exemplo, advogado que tem aí a oportunidade de defender, né, um caso, e aí você vai consultar livros, você vai consultar, né, situações para dar ainda mais robustez, né, na sua defesa. Não é isso. A Bíblia você lê, aprende, guarda no teu coração e pratica. Isso que nós estamos fazendo aqui. Aprendendo para praticar. Amém? Vamos para o texto. Apesar de já estarmos lendo esse texto ao longo da semana, desde segunda-feira, desde o primeiro dia desse estudo bíblico, eu quero mais uma vez ler com vocês. Quero ser redundante, sim, até para que aqueles que estão chegando hoje aqui nesse estudo bíblico possam conhecer o texto que nós estamos lendo, que está em Mateus 7, a partir do versículo 17 aqui, que diz assim, olha, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não, olha só o que diz o versículo 18, não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Versículo 19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Amém? E hoje nós vamos falar de um fruto, mas não é um fruto do Espírito Santo, não é um fruto que foi citado aqui, porque esse texto de Mateus, ele não traz aqui, queridos, que frutos são esses. Aqui está falando de uma forma bem generalizada, está falando de comportamento, está falando de caráter, está falando, sabe, de que essa árvore ela tem caráter, essa árvore ela tem um comportamento, essa árvore ela tem uma personalidade, essa árvore ela tem uma essência, entende? Então, por exemplo, qual é a nossa essência? Nós somos criados de qual essência? Imagem e semelhança de Deus. Ponto. O nosso caráter precisa ser um caráter divino, né? A nossa personalidade, ela precisa refletir o nosso caráter, entende? Então, a proposta desse estudo bíblico é conhecer, por exemplo, quem nós somos. Isso precisa ser verdadeiramente, sabe, entronizado em nossas vidas. Lembra que eu falei no primeiro dia desse estudo que assim como a ceia com o Senhor, a mesa posta ali, onde nós vamos participar da ceia do Senhor, nós temos uma oportunidade incrível de examinarmos a nós mesmos. Então, quando você olha para esse texto, é importante que você olhe para si. Não adianta olhar só para o outro, não adianta olhar para o próximo, não adianta ouvir esse estudo bíblico aqui e falar, olha, fulano precisava ouvir isso.
Não, você precisava ouvir isso. Se você deseja agora compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir, eu creio que todos nós precisamos ouvir. Não somos melhores que ninguém, né? Somos pessoas que temos nossas dificuldades, nossas fraquezas, nossos prejuízos emocionais. Todos nós temos. Então não somos melhores que ninguém e nem diferentes de ninguém. Mas existe um fruto, né, que eu gostaria de trazer aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo semanal, que é o fruto do arrependimento. Quando você é árvore boa, você gera bons frutos. Um desses bons frutos é o fruto do arrependimento. É uma proposta, inclusive, que quando eu peco, né? Quando eu peco em algum momento, seja em pensamento, seja em ações, seja no falar, eu me arrependo. E aí, baseado no arrependimento, eu peço perdão. Quando você tem frutos de arrependimento, isso precisa gerar verdadeiramente o desejo de ser perdoado. E aí, quando você deseja ser perdoado, o que você faz? Você pede perdão. Pedir perdão e ser perdoado é uma via de mão dupla, né? Porque eu só posso pedir perdão a alguém quando eu me arrependo, e quando eu peço perdão, eu posso ser perdoado. Quando nós somos árvores boas, nós temos essas duas virtudes: a virtude de nos arrependermos e a virtude de perdoar. Então, quero dizer uma coisa para você, querido. Talvez você tenha dito que tenha perdoado alguém, mas você fala que perdoar não é ter amnésia. Até porque muitos pregam dessa forma e eu não estou aqui para julgar quem prega assim. Eu só estou te dizendo que a Bíblia diz que o Senhor Deus, quando nos perdoa, quando vê em nós um coração contrito, arrependido e que pede perdão, a Bíblia vai dizer que Ele se esquece dos nossos pecados. Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento, ou seja, Ele se esquece dos nossos pecados. Então, quando eu verdadeiramente perdoo alguém, quando você verdadeiramente perdoa alguém, e talvez você esteja ouvindo isso e esteja dizendo, eu não consigo, mas eu quero dizer e encorajar você a conseguir. Eu quero dizer que você consegue sim, porque nada é impossível para Deus. Eu quero dizer que quando você deseja perdoar alguém, verdadeiramente é você não se lembrar mais daquilo que te fere. Talvez fique uma cicatriz. Talvez você olhe para a cicatriz como está aqui no meu dedo e eu me machuquei na semana passada e eu estou vendo que a cicatriz está aqui, estou vendo que ela ainda dói, mas eu não tenho raiva do objeto que fez a ferida, por exemplo, do meu dedo, né? No meu dedo. Eu vou continuar utilizando, por exemplo, quando você corta o seu dedo com uma faca, quando você está cozinhando, você nunca mais vai cozinhar? Você nunca mais vai utilizar uma faca? Entende? Você continua cozinhando, você continua cortando legumes, carnes, verduras e continua, só que agora você passa a ter um certo cuidado, porque a cicatriz está ali, você sabe que você se cortou uma vez, foi doloroso, sangrou muito, você precisou às vezes ser medicado, você precisou às vezes levar ponto, ser suturado. É isso que eu estou querendo te dizer. Estou dizendo que a cicatriz ela pode até ficar, mas eu continuo, né, produzindo bons frutos na vida de tantas outras pessoas. Porque eu não cozinho só para mim, eu cozinho para tantas outras pessoas. Entende? Eu alimento outras pessoas, mas eu não deixo de cozinhar porque um dia eu cortei o meu dedo com a faca. Agora, vamos falar sobre arrependimento. Quando você verdadeiramente se arrepende, você não volta a cometer os mesmos erros. Entende? Porque quando você continua vivendo nos mesmos erros, as mesmas falhas, cometendo os mesmos pecados, né? Como que fica o coração de Deus? Como que fica o coração de Deus? Porque você um dia disse que estava arrependido, um dia você pediu perdão a Ele, e ainda bem que Ele conhece os nossos corações, né? Porque às vezes Ele sabe que você não se arrependeu de verdade. E às vezes Ele sabe que aquele perdão é só da boca para fora, é um perdão social, é um perdão que faz assim, olha, eu fiz mal à minha esposa, eu fiz mal ao meu esposo, e aí eu peço perdão para a gente conviver bem aqui na casa, só para esquecer que aquilo aconteceu.
Mas eu continuo cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas, cometendo os mesmos pecados. Eu não conheço o seu coração, você não conhece o meu coração, mas Deus conhece os nossos corações. Na mesma proporção que Ele olha para o meu coração quando eu digo que perdoo, é a mesma proporção que Ele olha para o coração daquele que se diz arrependido e pede perdão. E aí Deus sabe se nós estamos sendo sinceros ou não. Deus sabe. Então eu quero te encorajar, queridos, a verdadeiramente ser alguém que produza frutos de arrependimento, para que esses frutos de arrependimento eles possam ser verdadeiramente vistos, notórios na sua vida. Quando você se arrepende, a prática vai mostrar isso. Quando você se arrepende, as suas atitudes vão mostrar isso. Talvez você mesmo acha que se arrependeu, talvez você acredita que se arrependeu, mas quando você continua pecando aquele mesmo pecado, você continua sendo reincidente naquelas mesmas situações que maltratavam, que machucavam o outro, talvez você acredite mesmo que esteja arrependido, mas as suas atitudes vão mostrar que talvez você não se arrependeu. Talvez sejam apenas frutos de remorso, não de arrependimento. Quando você se arrepende dos seus pecados, entregou a sua vida a Jesus e está até hoje, realmente você se arrependeu dos seus pecados. Realmente você se arrependeu de quem você era. Realmente você tem Jesus como único e eterno Salvador da sua vida. Você reconhece isso, porque você está até hoje no Evangelho. Mas existem tantas outras coisas que nós precisamos mudar, que nós precisamos pedir transformação de Deus e permitir que Deus transforme. Porque às vezes nós estamos tão apegados, a certas coisas, a coisas do passado, às vezes estamos apegados a coisas do mundo, às vezes estamos apegados, sabe, a coisas que a gente não consegue se libertar. E aí a gente não deixa Deus tirar isso de nós. Senhor, arruma a casa. Senhor, trabalha em mim, mas para aí, mas não mexe nisso aqui não. Arruma a casa, mas continua deixando esse sofá sujo aqui. Sabe, porque eu gosto desse sofá sujo. Eu gosto desse tapete cheio de fungo, cheio de vírus, cheio de bactérias, cheio de poeira. Eu gosto, não mexe aí não. Então, isso verdadeiramente não é querer que Deus seja o Senhor da tua vida. Não existe meio Senhor. Ou Ele é Senhor, ou Ele não é. Ou Ele é Senhor da tua vida, ou você é Senhor da tua vida. Ou eu sou o Senhor da minha vida. Irmãos, que Deus gere em nós frutos de arrependimento e que eles sejam verdadeiramente notórios através das nossas atitudes. Deus abençoe a sua vida. Amanhã estaremos falando de frutos de justiça e que através dos frutos de justiça possamos mostrar ao mundo que somos árvores boas, gerando bons frutos para a glória de Deus. Fica na paz e até amanhã.